Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Mente de Concurseiro. Meu nome é Leonardo Garcia, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e Leis Penais Especiais. O Mente de Concurseiro, aí sempre auxiliando, né, os candidatos que estão aí em busca do cargo dos sonhos, da aprovação do concurso público. E para mim é um prazer, é uma honra estar aqui mais uma vez, contribuindo um pouquinho que seja, né, para essa caminhada aí de vocês, para essa jornada, e que no final é muito gratificante. Mente de Concurseiros já está aí, presente nas plataformas digitais, né, no site mentedeconcurseiro.com e também no canal do YouTube, Mente de Concurseiro. Certo? Bom, sem mais delongas, meus amigos, qual que é a minha missão aqui hoje para com vocês? Trazer uma noção, uma espécie de uma introdução no direito penal, mais precisamente na matéria, no tópico de dolo e culpa. Quando a gente fala de dolo e culpa, né, dentro do direito penal, esse tema que é muito recorrente em provas, provas de nível médio, principalmente, aí, que é o foco principal aqui, né, do mente de concurseiro, para esses cargos de nível médio. Então, sempre está aí cobrando essa distinção do que é dolo, o que é culpa. Geralmente traz um caso hipotético e pergunta para o candidato se o agente agiu com dolo, se o agente vai responder por crime culposo. Então, a minha missão aqui com vocês hoje é passar um pouquinho aí dessa introdução, dessa noção mesmo do que é um crime doloso e o que é um crime culposo, né? Que a gente vê tanto aí nos noticiários também, né? O sujeito vai responder por homicídio culposo, vai responder por homicídio doloso. Então, hoje você vai aprender definitivamente a distinção de dolo e culpa, beleza? Então, vamos lá, meus amigos, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu preparei aqui um material em que eu trago aqui dolo e culpa. O que é isso? Bom, quando a gente fala de dolo, nós estamos falando basicamente da união de vontade e consciência. Então, eu trago aqui para vocês o conceito. Dolo é a união da vontade e da consciência para a realização dos elementos do tipo objetivo. Um exemplo: João quer matar Pedro. Para isso, ele desfere contra sua vítima 4 facadas no abdômen. Pedro morre. Então, quando a gente fala em dolo, nós estamos dizendo que o dolo ele possui 2 elementos, que é a vontade e a consciência. O agente que pratica um crime doloso, nunca se esqueça, ele tem vontade, ou seja, ele quer, e ele também tem consciência daquilo que ele está fazendo. Como no exemplo que eu trouxe. João, ele quer matar Pedro. E para isso, ele desfere ali as facadas na vítima e Pedro morre. Então, o querer matar é a vontade de João. Quando ele desfere 4 facadas no abdômen da vítima, é a consciência dele. Ele tem consciência que aquela sua conduta, que aquela sua ação vai gerar, então, a morte ali da sua vítima. Então, preste atenção. Pensou em dolo, em qualquer tipo de questão, o que você vai ter que raciocinar, você vai ter que refletir. Dolo é vontade e consciência. Não existe dolo só de vontade, não existe dolo só de consciência. É as duas. Combinado? Agora, nós temos também
as espécies de dolo. Isso é muito interessante, isso cai muito em prova. Fica ligado. Nós temos, basicamente, o dolo direto e o dolo indireto. Quando a gente fala de dolo direto, nós temos uma subdivisão, que é o dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. Eu trouxe aqui para vocês o seguinte: dolo direto de primeiro grau. O sujeito faz a representação mental do resultado. Então, na sua mente, ele faz a representação do resultado. O que pode acontecer? Agora, veja bem, ele quer o resultado diretamente e ele atinge esse resultado. É como aquele exemplo que eu passei no slide passado. Então, o João, ele quer matar Pedro. Veja, ele faz a representação mental. Eu quero matar Pedro. E ele consegue matar Pedro. Então, esse dolo direto de primeiro grau, você tem que lembrar que é quando o sujeito, quando o agente, ele quer aquele resultado. Ele faz aquela representação mental e ele quer. Tranquilo? E daí nós vamos, então, para o dolo direto de segundo grau. O dolo direto de segundo grau, o sujeito também faz a representação mental do resultado. O que é essa representação mental? Ele imagina que o resultado pode acontecer. Então, nessa representação mental, ele consegue ir mentalmente, é óbvio, para o futuro. Só que no dolo direto de segundo grau, ele não quer o resultado diretamente. Veja que eu destaquei aqui para você. Ele não quer o resultado diretamente. Só que esse resultado é uma consequência necessária e natural de sua conduta. Professor, espera aí. Mas nós não estamos falando de dolo. Eu aprendi agora que dolo é consciência e vontade. Se ele tem vontade, ele quer. Agora, no dolo direto de segundo grau, você está me dizendo que ele não quer o resultado? Veja bem, ele não quer o resultado diretamente. Mas a partir do momento que ele faz essa representação mental, ele sabe que o resultado vai acontecer, porque é uma consequência necessária e natural de sua conduta. Quer ver você entender agora, de uma vez por todas, o que eu acabei de explicar, e você, através de um exemplo que você vai entender? Imagine que determinado sujeito tem um desafeto e esse seu desafeto vai para algum lugar do país ou fora do país, mas ele vai viajar de avião. E ele, sabendo que o seu desafeto está dentro de determinado avião, ele instala uma bomba no avião. Veja, meus amigos, quando ele instala uma bomba no avião, o avião está lá, sobrevoando, e ela está preparada para ser acionada e explodir o avião. Existe só o desafeto dele no avião? Não, ali existe dezenas, até centenas de passageiros. Então, quando ele acionar essa bomba e o avião explodir, ele vai matar o seu desafeto? Vai matar. Mas ele também, certamente, ele vai matar as outras pessoas que estão ali no avião? Certamente ele também vai matar essas pessoas. Então, veja bem, com relação ao seu desafeto, ele tem o dolo direto de primeiro grau, porque ele quer aquele resultado diretamente. Só que com relação às outras pessoas, ele tem um dolo direto de segundo grau. Porque a partir do momento que ele faz essa representação do resultado, ele não quer que as outras pessoas morram, mas é uma consequência natural e até lógica e necessária que aquelas outras pessoas também vão morrer. E ele prossegue no seu intento.
Então, percebeu? O dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. O dolo direto de segundo grau, ele sabe que aquele determinado resultado vai acontecer e é necessário que ocorra para que o resultado que ele almeja, que no meu exemplo era matar o seu desafeto, para que esse resultado também ocorra. Tranquilo? Bom, vamos avançar. Então, esse é o dolo direto de primeiro grau e de segundo grau. E nós temos também o dolo indireto. No dolo indireto, nós temos uma subdivisão, que é o dolo eventual, muito badalado aí em provas de concurso, o dolo eventual muito badalado na mídia, certamente vem em alguma prova, certamente. Dolo eventual está presente em todas. E nós vamos entender o que significa isso. O dolo eventual e o dolo alternativo. Bom, o que é esse dolo eventual? O sujeito, mesma coisa, ele faz a representação mental do resultado, ele consegue prever. Só que ele não quer esse resultado diretamente, mas ele assume o risco de produzir o resultado. Se você percebeu que na sua questão tem essa frase, assuma o risco, o agente assumiu o risco, você está diante de dolo eventual. Isso é palavra-chave, meus amigos. Assumir o risco é dolo eventual. O sujeito ele vai prosseguir com sua conduta independentemente se aquele resultado irá ocorrer ou não. Então, quando a gente fala em dolo eventual, o sujeito ele está pensando no resultado que ele quer alcançar, mas também, quando outro tipo de resultado, ou se outro resultado ocorrer na mente dele, e ele pensa, isso pode ocorrer, e mesmo assim, como que internamente, ele diz para ele mesmo, eu assumo o risco. Ou seja, se o resultado previsível ali acontecer, aqui, ó, eu não estou nem aí. Isso é o dolo eventual. E nós também temos o dolo alternativo, como subdivisão, lembre, do dolo indireto. Recapitulando, nós temos o dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Nós estamos agora no dolo indireto, que é o dolo eventual e o dolo alternativo. No dolo alternativo, o sujeito faz uma representação mental do resultado também. Veja essa representação mental do resultado sempre aparecendo no dolo. Só que no dolo alternativo, ele quer obter aquele resultado de uma forma ou de outra, de forma alternativa. Por isso, dolo indireto alternativo. Veja um exemplo. O sujeito desfere 2 tiros contra seu desafeto. O seu desafeto cai ao solo, só que eles estão na beira de um penhasco e lá embaixo tem um rio. Ele pega o corpo de seu desafeto, amarra esse corpo e joga no penhasco e ele cai no rio desacordado e também amarrado. Veja, internamente, ele está no dolo alternativo, por quê? Se aquele sujeito não morreu pelos disparos de arma de fogo, certamente ele vai morrer pela queda ou ele vai morrer afogado porque ele está amarrado. Veja, então, que no dolo alternativo, o agente ele quer o resultado de uma forma ou de outra. É alternativo. Agora eu vou passar para vocês uma observação muito importante. O doutrinador Rogério Greco, doutrinador penalista muito respeitado, né, no Brasil, ele critica esse posicionamento, ele critica o dolo alternativo. Por quê? Qual que é a crítica que ele faz? Porque para ele, o dolo alternativo é desnecessário, né? Pois os fatos se justificam com o dolo eventual. Então, o Rogério Greco vai criticar isso dizendo que, dolo alternativo
A doutrina diz que existe, que tem, beleza, mas é desnecessário. Por quê? Você joga tudo no dolo eventual, onde o agente assume o risco. Se o sujeito não morreu ali com os disparos de arma de fogo e ele joga a sua vítima no penhasco amarrado, joga no rio, de qualquer forma, ele está assumindo o risco. De qualquer forma, ele vai morrer. Então, veja bem, isso é uma crítica do doutrinador Rogério Greco, tá bom? Que você tem que ficar ligado. Mas, mais importante de tudo, para a sua prova, é você saber distinguir o que é dolo, sabendo que existe dolo direto, direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, o dolo indireto, que é o dolo eventual, e o dolo alternativo. Tranquilo, meus amigos? Bom, agora vamos falar da culpa. O que é o crime culposo? O que vem a ser isso, né? Nós já entendemos que quando um sujeito ele age dolosamente, nós vimos que é consciência e vontade, ele quer, né? E o que é a culpa? Quando um sujeito responde por crime culposo, eu trago um conceito para você. Culpa é a inobservância de um dever objetivo de cuidado, exteriorizada através de condutas praticadas com imperícia, negligência e imprudência. Meus amigos, muitas pessoas confundem. Muitas pessoas vão dizer o que é culpa, o que é crime culposo. Muitas pessoas vão dizer que o crime culposo é quando se tem imperícia, negligência e imprudência. Tá bom. A imperícia, a negligência e a imprudência é a exteriorização da culpa. Por que é a culpa? É a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Preste atenção. Nós, no cotidiano, nós em vida, em sociedade, nós devemos tomar cuidado. Quando você está dirigindo o seu automóvel, que você está passando por um cruzamento, o que você faz? Você freia, você para, você olha se não tem perigo e você atravessa. Se o semáforo, né, estiver vermelho, você para, espera o semáforo ficar no verde e você prossegue. O que é isso? Isso é cuidado. Então, quando você não observa esses cuidados objetivos, você pode responder por um crime culposo. Você age com culpa. Entende? Então, enquanto no dolo o sujeito quer, na culpa ele não quer, mas a conduta dele é descuidada. Compreendeu? Então, preste atenção no poder que dá da gente interpretar as palavras e as frases. Culpa é a inobservância, ou seja, o sujeito não observa um dever que é a todos, né, imposto, um dever objetivo que todo mundo sabe é objetivamente de cuidado, ou seja, um dever que todos nós devemos tomar cuidado. Então, veja bem, eu trago aqui para você um ponto de atenção. O resultado no crime culposo, ele não é desejado. Tá bom? O resultado não é desejado. Na sua prova, trouxe resultado não desejado, liga a anteninha da culpa. Fica ligado. Mas necessariamente tem que ser objetivamente previsível. O que tem que ser previsível? O resultado. Um exemplo. O sujeito está no seu veículo, está ali dirigindo, e ele percebe que o semáforo está vermelho. Quando o semáforo está vermelho, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar, porque certamente num cruzamento ali vão vir outros carros, pedestres, ciclistas e tudo mais. Se ele não para,
É previsível que ele cause um acidente? Não precisa ser nenhum gênio para dizer que sim, é previsível. Se você fura um semáforo, é previsível que você cause um acidente. Entendeu? Então, aí está essa previsibilidade objetiva. Porque se você não tem essa previsibilidade objetiva, você não tem culpa. Por quê? Como você vai agir com uma inobservância de um dever de cuidado, sendo que não era sequer previsível? Então, lembre-se, na culpa tem que ter previsibilidade objetiva, tem que ser previsível. Tranquilo? Vamos avançar. Então, nós temos agora as espécies de culpa: culpa consciente e culpa inconsciente. O que é a culpa consciente? É a culpa com previsão de resultado. Repito, culpa consciente é a culpa. Se nós estamos falando de culpa, então nós estamos falando de uma violação do dever objetivo de cuidado. E ele tem previsão do resultado. O sujeito acredita fielmente que aquele resultado não irá ocorrer, ou ele será capaz de fazer com que este mesmo resultado não ocorra. Meus amigos, a culpa consciente, o sujeito, então, ele tem essa previsão do resultado e ele acredita fielmente que aquilo não vai acontecer, ou que ele pode, com seus meios técnicos ou com suas habilidades, ele pode fazer que aquele resultado que é previsível, lembra, não ocorra. O que você tem que ficar muito ligado, porque as provas gostam de confundir muito, e confunde mesmo, é a culpa consciente e o dolo eventual. Veja, lembra lá do dolo eventual que o sujeito, ele faz a previsão do resultado, mas ele assume o risco daquele resultado ser produzido. Ele não está nem aí. Se o resultado for produzido, ó, que se dane. Já na culpa consciente, ele também faz a previsão do resultado. Ele não quer aquele resultado, mas ele acredita que ele pode evitar ou que aquele resultado não vai acontecer. Então, imagine, o mesmo exemplo, um motorista em seu automóvel, ele vê que o semáforo fechou e ele acelera o seu carro, agindo com uma inobservância de um dever objetivo de cuidado. Internamente ele pensa, ele acredita fielmente, não, ninguém vai atravessar agora. Nenhum pedestre vai atravessar agora. E se atravessar, dá tempo de eu frear. Só que o que acontece? Ele fura o sinal, vem um ciclista que estava atravessando ali, né, o cruzamento, com o sinal verde lá para ele, e ele atropela esse ciclista, então ele vai responder por crime culposo. Qual a modalidade de culpa dele? É a culpa consciente. Ele acreditava que aquilo não ia acontecer. Ele não aceita aquele resultado. Já no dolo eventual, o sujeito aceita o resultado. Para ele é indiferente. Na culpa consciente, não. Tranquilo? E temos também, por fim, a culpa inconsciente. É a culpa sem previsão do resultado que era objetivamente previsível. Lembra que eu falei para você que na culpa, no crime culposo, o resultado ele tem que ser objetivamente previsível, porque senão não tem culpa? Só que na culpa inconsciente, o sujeito ele não tem essa previsão de um resultado que era previsto. Como, por exemplo, ele está ali no seu veículo, ele está empolgado com a música que está tocando ali, ele está distraído, ele nem percebe que o sinal fechou.
Ele nem viu, ele não teve tempo de deliberar. E nisso acontece aí o cruzamento com o ciclista, coitado do ciclista, né? Acontece o cruzamento ali com o ciclista e ele atropela esse ciclista. Então, ele está na modalidade de culpa inconsciente, porque ele sequer teve uma previsão. Mas o resultado, ele é previsto objetivamente? É claro que é, porque furar um semáforo é previsível que aconteça algum acidente. Tranquilo? Então, essa é a distinção de culpa consciente e culpa inconsciente. Meus amigos, por hoje é isso. O que eu queria trazer aqui para vocês, né, fazer esse apanhado assim, mais introdutório de dolo e culpa. Agora você tem consciência de saber distinguir o que é um crime doloso e o que é um crime culposo. É só você ficar ligado aí nas espécies de dolo, nas espécies de culpa. E lembre-se, muitas pessoas me perguntam, fala, professor, mas se o agente ele praticou um crime doloso de primeiro grau ou de segundo grau, ele vai responder por quê? Ambos ele responde por crime doloso, porque essa distinção quem faz é a doutrina. Então, a lei ela vai dizer só que o crime é doloso ou ele é culposo. Então, essa distinção é a doutrina que faz e é isso que cai na sua prova. E é isso que você tem que ficar ligado. Então, se ele agiu com dolo, seja de dolo direto, de primeiro grau, de segundo grau, seja o dolo indireto, ou se ele agiu com culpa, ele vai responder por crime ou doloso ou culposo. Tranquilo? Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. O que precisar de mim é só me seguir aí nas redes sociais, tá bom? Pode me mandar pergunta. Eu estou disponível. O que precisar de mim, tamo junto aí, tá certo? Muito obrigado e tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.